Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. E eu já começo esse canelada de uma forma sentimental. Eu começo esse canelada com uma lembrança que mexe no meu coração, uma lembrança que mexe com números, né? E eu vou fazer questão de botar aqui, como já fui chamado de viúva várias vezes. Ah, o pilhado é viúva dessa pessoa. Então, como uma viúva que honra aquele ente perdido que machuca até hoje, vamos escutar a lembrança que veio até mim ontem. Qual foi? 5. De novo! De novo! Eu quero ouvir! 5. É isso! Eu quero ouvir com a vozinha dele, com a vozinha de Jorge Jesus, porque ontem foram 5 gols no Maricá, um show do Flamengo do Felipe Luiz que faz o coração do rubro-negro até doer menos de saudade de Jorge Jesus. O que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo, eu sou o primeiro a dizer aqui, não considero título de turno, título de Taça Guanabara, de Taça Rio, só que para quem considera, dos 3 títulos que o Felipe Luiz disputou até agora, ele ganhou todos. E isso, para mim, não é o mais importante. O mais importante é que o Felipe Luiz ganhou todos os títulos que ele disputou jogando bem, jogando futebol, com linha de passe, com gols bonitos, propondo o jogo, querendo jogar futebol. E é tão bom ver isso, porque aí acaba com aquela palhaçada. Quando eu criticava o futebol do Tite, principalmente, muita gente dizia: ah, pilhado, mas ele tá passando de fase na Libertadores. Você prefere ganhar jogando mal ou perder jogando bem? E eu vou continuar falando. Eu prefiro ganhar jogando bem. E é isso que faz o Flamengo do Felipe Luiz. É um trabalho impecável do Felipe Luiz por enquanto. E esse Felipe Luiz só tá cumprindo o que ele prometeu, Mauro César Pereira. Ele prometeu: eu vou fazer esse Flamengo jogar futebol. Eu quero ter um estilo de jogo definido. E o que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo é impressionante, Mauro. Aí muita gente vai dizer: ah, mas é Campeonato Carioca. Tá bom. Mas ele já fez na Copa do Brasil. Ele deu show no Atlético Mineiro na final, no Maracanã e em Minas Gerais. Ele já fez no Campeonato Brasileiro quando ele assumiu, só perdendo um jogo. Ele só perdeu um jogo até agora, que foi pro Fluminense. E já chega ao 3º título. Claro, Taça Guanabara eu não considero, mas para quem considera, mais um dos 3 que ele disputou, ele conquistou os 3, Mauro César Pereira. É impressionante o que vem sendo o Flamengo do Felipe Luiz, né, Mauro? Ele só não conquistou o brasileiro, né? Porque ele entrou na reta final, ainda havia chances matemáticas, não foi culpa dele, claro, mas ainda era possível ganhar o brasileiro quando ele entrou. Matematicamente havia chances pequenas. Repito, não é a responsabilidade dele, pegou já com uma dificuldade muito grande. Eu acho que é importante frisar que no ano passado muito falou do elenco do Flamengo, quando o time estava num momento ruim, que o elenco não era bom. O elenco é ótimo, o elenco é o mesmo. Esse elenco não foi o BAP que montou, não foi o Boto que montou, o elenco do tempo do Landim, do Marcos Braz, do Bruno Espírito, do mesmo elenco. É o elenco com o Danilo, que já conversava com o Flamengo em fevereiro do ano passado, há um ano, já falava já com o Flamengo já tentava uma aproximação para tentar contar com ele ao final do contrato, e o Boto sacramentou o negócio. Então, até agora, é o elenco do ano passado, e o técnico também foi colocado meio que na tentativa e erro, no desespero, né, quando o Tite saiu, também na gestão passada. Não vejo mérito nenhum até agora dessa gestão do desempenho do time de futebol. Isso é uma herança da gestão passada. Tem várias heranças ruins, várias coisas negativas. E tem coisas boas, essa é uma delas. Acho que é importante frisar, porque as pessoas têm memória curta e começam, de repente, a atribuir a quem mal chegou e não fez ainda nada de tão excepcional, os méritos por algo que não tem tanto mérito assim, não. É um elenco montado já há algum tempo, o elenco é forte, precisava dos ajustes que ele está sabendo fazer. Eu acho que tem que sempre relativizar, claro, a fragilidade do adversário, mas
maneiras e maneiras de você ganhar de um time pequeno. E ontem foi de uma forma foi avassalador, né? A forma como o time faz o gol e pressiona, recupera a bola e o adversário não consegue respirar e joga assim quase todo o primeiro tempo, faz 2-0, aí no segundo faz 3, faz 4, faz 5, faz 3 gols, 2 gols de rapazes que vieram do banco, né? O Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, na jogada com o Alacian, que também veio do banco e deu assistência. Então foi uma atuação muito legal, muito bacana. A Taça Guanabara não tem mais o valor do ano passado, como os estaduais também não tem mais o valor do passado, mas são 25 Taças Guanabara do Flamengo. Se você pegar Fluminense e Vasco somados, tem 25. Né? E é um troféu que existe desde 65, que era um troféu disputado à margem do Campeonato Carioca, depois passa a valer como primeiro turno, e mais recentemente o campeonato diminuiu de tamanho, ainda é grande demais, mas diminuiu de tamanho, passou a ser a fase de classificação. Né? Quando o Diniz ganhou há 2 anos, falou-se, o primeiro título do Diniz, Taça Guanabara. Imprensa em peso falou isso, quando o Fluminense superou o Flamengo na última rodada e ficou com o troféu. Não tem o mesmo peso, ninguém vai sair fechando tudo, Rebouças, parar na praia lá, passar a noite bebendo, comemorando, é óbvio que não. No passado era assim, ela varia muito. Ganhar a Taça Guanabara era super importante para o torcedor dos times do Rio de Janeiro. Hoje não é mais, mas está em jogo uma taça, foi lá e ganhou. Eu acho que taça tem que contar, ganhou, é um jogo oficial, um torneio oficial, a taça não tem mais a mesma importância, mas é tradicional, ganhou, levou para casa, você computa ali, é mais uma conquista. Porque se não ganha, perdeu por volta redonda a Taça Guanabara, não é assim? É o que falariam. Então, eu, sinceramente, eu acho que se você conta, se o fulano não conta, problema de cada um de vocês, se conta ou não conta. A taça existe, e ela está registrada. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara 25 vezes, ponto. Ela tem um peso muito grande? Não tem. Como aqueles torneios de pré-temporada lá que os europeus jogam, não tem um peso nenhum, mas o cara ganhou o troféu. Eu ganhei o troféu tal, está aqui. Fica na sala de troféus. Quem vai lá visitar, vê a taça por lá. Né? Mas, enfim, cumpriu ali o que se esperava do Flamengo. A grande questão lógico, mais adiante, agora na semifinal, seja lá com quem for, e ganhar o campeonato, que é a meta do Flamengo, e depois nas competições mais difíceis. Mas ele já mostrou, de fato, mesmo no ano passado, ele eliminou o Corinthians com um jogador a menos durante mais de metade do jogo em Itaquera. Ele se impôs sobre o Atlético Mineiro na final. Né? Ele teve jogos importantes, decisivos, e o Flamengo foi bem sob o comando dele. Né? Ganhou do Botafogo de forma avassaladora também. 3-1 foi barato na Supercopa, o campeão da Libertadores. Porque saiu o jogador. Não importa, quando o Botafogo meteu 4-1 no Flamengo no passado, era o time reserva do Flamengo e os botafoguenses não estavam preocupados com isso. O Flamengo foi lá em Belém do Pará e atropelou o Botafogo. Era o Felipe Luiz. Né? Empatou com o Fluminense, mas ganhou bem do Vasco. Então, nos confrontos com o Gilvar, e ganhou do Botafogo de novo no Carioca por 1-0. Venceu os clássicos, exceto que o Fluminense praticamente não atacou, né? Só se defendeu. Os méritos do Fluminense foram anular o ataque do Flamengo, porque praticamente não chutou nenhuma bola no gol. O Fluminense não chutou bola no gol. Jogou pelo 0-0 e precisava da vitória naquele momento. Se tivesse vencido, já estava classificado. Hoje tem a classificação de novo possível por conta da combinação de resultados das últimas rodadas que colocaram o Fluminense numa situação mais confortável, vencendo o rebaixado Bangu, ele vai se classificar com toda certeza. Então, foi uma atuação realmente legal, porque você vê o time jogando bem, buscando gol o tempo todo, os jogadores vindo do banco e acrescentando e ampliando o placar, e a forma como o time se comporta, acho que isso é o mais importante. E claro, ainda é uma pré-temporada, então imagina-se que o time possa evoluir, ele possa apresentar progressos, ele possa ser ainda melhor. Mas é um início de ano bem interessante, bem animador. Claro que se perder o Campeonato Carioca, se for eliminado na semifinal, perder a final, todo esse discurso vai mudar. Mas a forma como o time joga e a capacidade que esse time demonstra, caso evolua, claro, de ser positivo e fazer uma grande temporada, ela independe do título carioca. Isso não vai mudar. Ele não vai ser demitido se por acaso perder o campeonato, se tiver uma jornada infeliz, perder um jogo e for eliminado. Isso não vai acontecer. Ele vai continuar o trabalho dele. Acho que o capital que o Flamengo tem aí não é a possibilidade de ser campeão. É a forma como o time joga e a perspectiva de evolução, de melhora que pode fazer dessa equipe uma equipe realmente muito competitiva contra qualquer adversário, e isso acho que é bem relevante. É um jogo arriscado, né? Porque você joga no campo do adversário o tempo todo, o adversário qualificado toma uma bola, tem espaço para contra-ataque, uma jogada em transição, mas é o risco que se corre no futebol. Mas os jogadores entendem o que ele quer, executam da maneira que ele quer. Isso tudo é bem legal de ver, bem interessante, e tá começando muito bem, mas fazendo a ressalva. Tudo que tem lá no futebol do Flamengo, com exceção do Danilo,
e do Juninho que está machucado, é do ano passado. É o time do ano passado, numa sequência de trabalho, que foi no finalzinho da temporada e depois, né? Não foi tão bem ano passado retrasado pelos equívocos cometidos pela antiga gestão, mas a montagem do elenco é boa. O elenco é bom. É bom frisar isso porque há poucos meses, ainda em 2024, houve momentos que, o elenco não é tão bom, como o elenco não é tão bom? O elenco do Flamengo para a América do Sul é excepcional. A questão é saber utilizar, e o Felipe está sabendo utilizar de uma maneira que o Tite, por exemplo, não conseguiu. E o próprio Felipe Luiz, né? Já disse algumas vezes que ele acha que ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Ele falou, se eu não fizer esse time jogar bem, a culpa é minha. Porque eu tenho o melhor elenco. Ele mostrou coragem. Então, eu só discordo do Mauro quando o Mauro fala, ele não ganhou o título brasileiro. Eu sei que você fez ali até a ressalva. Eu acho que ele nem disputou o título brasileiro. Porque na situação como o Tite deixou o Flamengo ali no brasileiro, que ele focou muito nas Copas e acabou eliminado da Libertadores, ele não tinha muita chance. Claro, matematicamente, mas quando ele pegou disputando mesmo, ele ganhou. Aqui você está saindo da chance, você tem a chance ali de 100%. Ele ganhou. Ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Supercopa atropelando o Botafogo, e aí eu concordo com o Mauro, porque, mas perdeu o Luiz Henrique, mas perdeu o Almada, tá bom, mas então não conta o Igor Jesus, então não conta o Savarino, então não conta o Gregory, o Barbosa, não conta, todo o timaço do Botafogo. O Flamengo atropelou o Botafogo. O Flamengo não deu chance pro Botafogo na Supercopa, como não deu chance pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Flamengo foi superior nos 2 jogos, e eu me arrisco a dizer, Flávio Prado, que esse Flamengo é o melhor futebol hoje disparado do Brasil. Disparado. Clubista, pode falar o que quiser. Eu acho que depois do Flamengo vem ali o Corinthians, que está tá com bom futebol desde o ano passado, que teve uma sequência de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão, tem a melhor campanha do Paulista, mas bola dentro de campo, eu coloco esse Flamengo como o melhor futebol disparado, e mérito para um treinador que quer fazer o time jogar futebol. Ele já chegou dizendo que quer fazer o time jogar futebol. E detalhe, com uma coragem assim, que não é muito comum no futebol brasileiro. Eu não sei se vocês viram ontem na coletiva, o Felipe Luiz falou, eu sou amigo do Arrascaeta, mas eu já falei para ele, se não entregar, não vai jogar. Se não tiver bem, não vai jogar. E ele diz que ele fez questão de conversar com o Gerson, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, que foram companheiros dele de campo, para não misturar amizade com as decisões que ele tomar. Ou seja, não é só que ele está fazendo esse Flamengo jogar muito bem, ele está tendo coragem. Ele está tirando os jogadores medalhões quando precisa tirar. Na própria final da Supercopa, quem jogou foi o Plata, não foi o Arrascaeta. Eu acho, o Flávio Prado, que está muito bonito de ver o trabalho do Felipe Luiz e o quanto esse Flamengo está jogando. A jogada do Olacian ontem, que eu acho que está sendo muito falado, o gol do Matheus Gonçalves, que foi um golaço. Mas o Olacian, esse garoto acabou de subir da base. Ele deu 3 passes de letra na mesma jogada. E com objetividade, não foi aquele passe de letra, vou menosprezar o adversário. Todos para frente, fazendo tabela rápida. Tá muito bonito de ver esse Flamengo jogar, Flávio. Ou eu tô sendo clubista exagerado? Boa tarde. Sim, você está sendo clubista exagerado porque você é clubista exagerado. Mas, de fato, o Flamengo está jogando um belo futebol, está gostoso de ver. Essa história de botar menino da base me agrada muito. Então, tá legal. Eu acho importante que uma ideia de jogo assim prolifere. Mesmo que seja na fase pré-temporada, o adversário for Maricá, e aí não pode fazer exageros, né? Porque não dá, não tem. O futebol começa, como diz o Textor, em abril, né? Então, isso tudo é pré-temporada, mas nessa pré-temporada o Flamengo está jogando mais que os outros. Está muito legal de ver, está bonito, é um jogo legal de ser visto. E eu quero isso para o futebol brasileiro, né? E o Felipe Luiz começa muito bem e tomara que continue desse jeito. Porque aí vira modinha de novo trazer o técnico da base, que aqui no Brasil funciona com modinha. E aí outros vão ter oportunidade, exemplo da oportunidade que ele teve. Ele é muito estudioso, ele gosta muito do que faz, falou que não iria queimar o elenco em competições menores, como é o caso dessa que o Flamengo ganhou ontem, e que seguraria a responsabilidade. Se perder, se perdeu, mas que ele queria colocar as ideias em prática, o que está sendo muito legal. Está muito bom. Eu acho que
é uma notícia muito positiva esse Flamengo do Felipe Luiz e esse Felipe Luiz. Repito, vai daqui a pouco virar modinha outra vez e aí eles começam a dar chance para o pessoal mais novo aqui do Brasil também trabalhar. Então acho que isso é bem importante. O sucesso do Felipe Luiz vai trazer espaço para outras pessoas trabalharem. Porque agora a modinha são os portugueses, porque, obviamente, né, o Abel ganhou, o Jorge Jesus ganhou, o Arthur Jorge ganhou. Claro que ganharam com os melhores times do Brasil, mas ganharam. Então virou modinha. Se o Felipe Luiz quebra isso, continuar jogando desse jeito, volta a ser modinha da chance do pessoal de base, como o América deu. E ontem o América venceu o badalado Cruzeiro. Também não é nada, vai só para a final, mas eliminou um time que investiu uma fortuna e que não conseguiu jogar, e ainda é muito cedo para julgar o trabalho do novo treinador, mas não conseguiu jogar. Então acho que é uma notícia extremamente positiva o futebol que o Flamengo está apresentando. É muito legal que isso aconteça e muito bom que o Felipe Luiz esteja puxando esse coro, né? O Felipe Luiz fala português do Brasil, não de Portugal, e sabe fazer um trabalho competente como está fazendo até agora. Ô Flávio, mas você falou, tudo bem que é só uma pré-temporada, não é só uma pré-temporada, não. Ano passado ele já foi campeão de Copa do Brasil. Ano passado ele já fez uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Não é só o trabalho de pré-temporada. O Felipe Luiz chegou num sufoco, chegou com o Flamengo não jogando nada, era um time que tinha um baita elenco que não jogava nada, jogo nenhum. Para eu não ser injusto, foram uns 5, umas 6 boas partidas do Flamengo sob a gestão do Tite. E ele chega, ele não só melhora o futebol, como ele traz resultado. Ele foi campeão da Copa do Brasil sem tomar conhecimento do Atlético Mineiro. Ele segura um resultado contra o Corinthians fora de casa com um jogador a menos por grande parte do jogo, eu não vou lembrar por quantos minutos. E no Brasileirão, ele também conseguiu aí uma grande sequência de jogos. Então não é só uma pré-temporada, é um trabalho, por mais que seja pré-temporada. Não. Ele já tem resultado em competição difícil, ele fez uma pré-temporada, o futebol do Flamengo só melhora. E Bruno, antes de eu mostrar aqui as declarações do Felipe Luiz depois do jogo, inclusive que ele questionou o Abel Ferreira sobre a situação de gramado sintético, e é um debate que vai gerar polêmica, são os dois principais treinadores hoje do Brasil, um discordando do outro. Agora, o que me impressiona também é que todo mundo que entra nesse Flamengo entra com esse estilo de jogo, que foi o que ele prometeu. É time misto? Joga assim. É time reserva? Joga assim. É garoto da base? Joga assim. São os ídolos, os medalhões? Jogam assim. O Felipe Luiz está conseguindo aquilo que ele prometeu, né? Ter um estilo de jogo definido. E outra, Bruno, dentro de campo, você chama atenção para quais jogadores? E eu também quero saber isso depois do Mauro César Pereira. Bom, primeiro eu gostei de ver aí que começou o programa com a declaração do Jorge Jesus, falando dos 5, que ontem faltou só um gol para ele repetir a frase, só que era do adversário, né? Ontem foi 4-1 para o Al-Ittihad contra o Al-Hilal, né? E o Al-Ittihad é praticamente campeão da Arábia Saudita. Faltou um golzinho só para ele poder falar 5. Mas como você é insuportável, querendo jogar pimenta, num dia que eu tô lembrando tanto de um grande amor, você vem com essa gracinha desnecessária. Mas foi, praticamente o título da Arábia foi pro espaço, eu fiquei chateado, mas foi 4-1 pro Al-Ittihad. Ontem o time do Benzema contra o Al-Hilal, né? O Al-Ittihad é praticamente campeão saudita depois de enfiar 4 no Al-Hilal. Mas do Flamengo o time tá bem, o time tá jogando bem, o Flamengo vive um bom momento, é o time que está em melhor momento no futebol brasileiro. Acho que dentro de campo o Luiz Araújo eu gosto muito, né? O Luiz Araújo sempre que entra bem, ontem precisou entrar no primeiro tempo, entra bem. O Gerson é um cara que, para mim, é o jogador acima da média desse elenco, é o Gerson, né? E o Pedro também, só que o Pedro está fora. Então é o Gerson, para mim, o grande jogador do Flamengo. O diferente desse time, para mim, é o Gerson. O Arrascaeta tem momentos, né? Ele faz um tempo que ele não é constante, ele tem momentos, e quando ele tem momentos é um cara diferente, mas diferente quase sempre é o Gerson, e o Pedro quando estava bem, antes de se machucar. Então acho que o Luiz Araújo ganha um destaque grande, né? E vai precisar, né? Porque o Michael machucou, ontem o Cebolinha machucou. O Michael e o Plata, eles vieram ano passado como reposição a Cebolinha e Luiz Araújo, que estavam machucados. E agora eles voltaram, então tem bastante gente aí para a função. E essa função, né, o jogador de lado, ele corre muito, então o Cebolinha é um cara propenso à lesão muscular, o Michael já teve uma lesão ano passado contra o Bahia, voltou a ter uma lesão esse ano. Então é bom ter 4, 5 opções de lado de campo, mas para mim o melhor
até agora é Luiz Araújo. E Danilo também muito bem, né? Danilo entrou muito bem no time. O Danilo é muito inteligente para jogar, né? O Danilo é jogador de bom passe. Ele, como zagueiro, ele tem um passe acima da média. Ele sabe, é um cara que... o Danilo já jogou de lateral direito, de zagueiro, de lateral esquerdo, de volante, de meia. Ele é muito inteligente para jogar. E nesse momento, pela parte física dele, o melhor é como zagueiro mesmo. E ele entrou muito fácil nesse time do Flamengo. E assim, o Mauro falou da diretoria do Flamengo. Acho que a diretoria a passada, do Landim, do Marcos Braz, você separa, né? A parte financeira, o Flamengo vem bem. Até o ano passado tem algumas questões sobre o que gastou, também a questão do estádio, né? Isso pode mudar um pouquinho. Mas até então, o Flamengo sempre bem financeiramente. O que pegava na diretoria no ano passado era a gestão do futebol. E aí realmente ainda não dá para saber essa diretoria do BAP como vai ser. Porque eu acho que o que define o ano de um time como o Flamengo é saber fazer escolhas. E ano passado, o Flamengo perde a chance de disputar o título brasileiro quando a comissão técnica e a diretoria, junto, resolveram priorizar as Copas. Ou pelo menos não tiveram, se não priorizaram as Copas abertamente, não tiveram, o negócio, não bateram no peito e falaram, duelo com o Palmeiras, ele é menos importante na Copa do Brasil do que o brasileiro, onde a gente é líder. E o Flamengo era líder quando enfrentou o Palmeiras. Acho que é isso que vai definir o ano em relação a conquistas das grandes competições. E que vai diferenciar ou não essa diretoria atual da diretoria do ano passado. Quando encavalarem as competições, o que o Boto fala e o que o Felipe fala, o brasileiro é prioridade, a diretoria vai permitir que isso aconteça? Aí tem grande chance de, por exemplo, conquistar um título brasileiro, porque o brasileiro é mais previsível. Com um elenco forte como o do Flamengo, você vai estar no mínimo entre os 3 primeiros. E tem grande chance de ser campeão. Então acho que esse vai ser o ponto que vai definir o ano. Essa diretoria vai permitir que realmente o brasileiro seja prioridade? Vai permitir que o Boto e o Felipe Luiz façam essa escolha livremente? Ou a política vai pesar? Não, peraí, brasileiro é prioridade, mas tem, por exemplo, Palmeiras na Copa do Brasil. A gente não pode perder para o Palmeiras. É isso que vai definir o ano do Flamengo, porque o trabalho de campo é muito bom, mas ele pode ser minado por escolhas como essa. O Felipe Luiz falou depois do jogo sobre esse futebol bonito, né, do Flamengo. Eu vou passar já a palavra para o Mauro também. Agora, só deixando uma coisa clara, porque quando a gente fala de futebol de toque de bola, futebol ofensivo, às vezes, né, muita gente fala, mas a defesa é muito importante. O setor defensivo. Cara, olha esse time do Felipe Luiz. O time titular do Flamengo, o principal, ele só levou 1 gol nesse começo de ano. Ou seja, ele tem mais títulos do que gol sofrido nesse começo de ano. O Flamengo ganhou a Supercopa em cima do Botafogo, levou 1 gol do Botafogo, inclusive, né, que foi o único gol sofrido, e conquistou a Taça Guanabara. Ou seja, o Flamengo, o time principal do Flamengo, ele tem mais títulos do que gol sofrido. São 2 títulos e 1 gol sofrido para o Botafogo. O que mostra, dá para o time ser ofensivo, dá para o time jogar bonito, sem ser uma várzea lá atrás. Que muito treinador burocrático usa isso como desculpa. Não. O importante é não sofrer gols. Primeiro é equilibrar a defesa. E a defesa vai se mostrando equilibrada. Vamos botar aí a declaração do Felipe Luiz sobre o futebol apresentado pelo Flamengo. Muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado, e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom. E se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe?
Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição e outros mil detalhes que não estão aqui. Então esse foi o meu pensamento, né? E a chegada do Boto é interessante porque ele falou isso na outra entrevista, que ele quer criar um modelo de jogo para o clube, e aonde o nosso modelo de jogo e o dele, a gente está em constante adaptação e atualização para que sempre o torcedor se sinta representado com o que está vendo no campo. Como você bem falou na pergunta, não sempre vai se ver o que o torcedor quer, não sempre vão ser só alegrias, mas que a intenção seja sempre jogar o futebol que deu alegrias para esses torcedores em algum momento, com o Zico, com o Leandro, com o Júnior, com o Nunes, com todos esses grandes craques, né, jogando esse tipo de futebol. E depois o Jorge Jesus resgatou isso e tentamos reproduzir o que o torcedor gosta de ver no campo.